Queria conversar com o David agora, e que é já o samba dele já entrou para a história, não só do Carnaval carioca, mas do samba e do país, como resistência cultural, essa beleza de samba. E queria que você falasse sobre como é que você está sentindo na sua área, no samba, esses ataques e na cultura da periferia, esses ataques que a gente vem sofrendo nessas áreas. Uma boa tarde a todos e todas presentes. É um prazer estar aqui falando para todos vocês, falando de cultura, de resistência, falando de Brasil, falando de sociedade, falando de educação. E quando eu vinha para cá, eu estava pensando assim, de que maneira que a gente vai iniciar esse debate, essa conversa. Falando de cultura, especificamente, eu lembrei de um samba do Wilson das Neves, que diz o seguinte: o dia que o morro descer e não for carnaval. Esse é um samba que reflete muito o sentimento de quem está na luta. E muito foi falado aqui sobre soberania, e a gente falando sobre o sucateamento da educação, os ataques à cultura. É porque, na verdade, existem algumas formas de a gente fazer revolução daquilo que está acontecendo. O que é revolução? A revolução não é inerente à esquerda, única e exclusivamente. É inerente a tudo. Você revolucionar é mudar o quadro que está para um quadro diferente do que se encontra. E, no Brasil, infelizmente, a gente vive um sistema de privilegiados. E esse sistema sempre imperou. E, por isso, o ataque à educação e o ataque à cultura. Porque ou você revoluciona através da cultura e da educação ou através das armas. E num país continental como o Brasil é muito difícil fazer isso, né? E é muito mais fácil você levar a cultura e a educação através das pessoas. Tem um professor de história chamado Luiz Antônio Simas, que é muito ligado ao carnaval também, que diz o seguinte: está na hora do Brasil começar a dar errado. Porque o Brasil deu certo, ele foi projetado para ser o que é, da forma como é. E a gente tem que resistir. A gente fala de resistência, não é de hoje, mas de muito tempo. E aí eu ouvi aqui um papo, o Chico D'Angelo estava falando sobre a questão que envolve a questão da reflexão que nós precisamos fazer, da autocrítica. O companheiro falou, quem tem que fazer autocrítica é a direita. A direita não vai fazer autocrítica. A direita nunca vai fazer autocrítica. Porque quem está no privilégio, levando se dando bem nessa história, são eles. Eles não vão fazer. E nós precisamos fazer, sim, a autocrítica, porque depois de tantos avanços que nós tivemos no Brasil, depois de tantos avanços, nós voltamos a um retrocesso de mais de 40 anos, socialmente falando, e culturalmente, e em termos de militância também. Isso é responsabilidade nossa. Porque existem dois grandes problemas que vivemos no Brasil hoje. O primeiro deles é a desigualdade, que sempre existiu, e a gente precisa lutar e combater, e diminuímos isso no governo progressista do PT, mas ainda precisávamos avançar mais e, infelizmente, houve a interrupção com o golpe. A desigualdade é o maior problema que nós vivemos no Brasil. Mas a consciência de classe também é um grande problema que nós temos no país, porque a consciência de classe é que faz com que o povo não vá para a rua lutar. A gente faz uma discussão aqui muito interessante. Eu acho que o que domina a discussão no país, dominou a discussão no país no último ano, no final do ano passado, no meado do ano passado para cá, e impera hoje, e foi fechado agora há pouco tempo, é a reforma da Previdência. Nós que estamos todos aqui, nós que muitos têm empregos, né, discutimos a reforma da Previdência sob a ótica da aposentadoria. Não vamos conseguir nos aposentar. O povo não vai se aposentar. Meus amigos, o povo não se aposenta. Companheiro que mora na favela da Mangueira, no Morro da Mangueira, que acorda 4 horas da manhã, vai para o Mercadão de Madureira, compra o sacolé para vender, a muamba dele vai para o trem. Tu acha que esse cara vai se aposentar? Alguém aqui acha que ele vai se aposentar? Com qualquer sistema existente hoje, que vai existir ou que já existiu, alguém acredita que ele vai se aposentar? Não vai. A gente está fazendo uma discussão por cima e não estamos olhando para quem de fato está sofrendo nesse país. Essas pessoas não vão se aposentar. E elas, quando você toca na ferida que vai atingir a gente, que é a questão da aposentadoria,
Elas olham e não entendem o que está acontecendo. E ela é a massa que está sofrendo com esse governo, com essa era medieval que vivemos hoje no Rio de Janeiro, no governo estadual, no governo federal e no governo municipal. Porém, a reforma da Previdência afeta diretamente o SUS. E esse cidadão, que não vai se aposentar, mas que acorda 4 horas da manhã para comprar a muamba dele para vender no trem, ele depende do hospital público. Mas nós que temos plano de saúde, militantes que temos plano de saúde, que estamos nas universidades, que estamos na empresa pública, e eu falo como servidor público, como servidor não, como empregado público, eu sou funcionário dos Correios, que está prestes a ser privatizado pelo esse governo aí, e estávamos agora numa guerra na campanha salarial e perdemos o nosso plano de saúde, toda a categoria ficou indignada, e tem que ficar indignada, e tem que lutar pelo plano de saúde, sim. Nós não nos atentamos para isso e não chamamos o povo para aquilo que afeta ele. Focamos na aposentadoria. E eles não vão vir para a luta se não tiver essa consciência, essa discussão. Esse momento aqui que o 247 está produzindo é fantástico, é maravilhoso, é importante. Mas é importante que a gente esteja no trem lotado, no metrô lotado, na barca lotada, na praça pública, dentro das favelas, fazendo a discussão com as pessoas, olhando nos olhos e tentando ouvir o que eles têm para dizer, quais são as mazelas que eles sofrem. Porque nós precisamos plantar consciência de classe. Porque o problema do nosso país com relação à classe média também é consciência de classe. A classe média brasileira não tem consciência de classe, porque ela acha que está muito mais próxima da burguesia, que ganha 10 milhões e fica vivendo como rentistas, através da exploração do trabalho da classe operária, do que de quem é assalariado e ganha um salário mínimo. Mas ela constrói, tanto quanto o trabalhador assalariado, os privilégios de quem está lá em cima. Falta consciência de classe ao nosso povo. O dia que o morro descer e não for carnaval, a gente faz uma revolução nesse país e transforma, sem ter que pegar em armas. Mas no voto. Por que Bolsonaro foi eleito? Bolsonaro foi eleito porque não tem consciência de classe o povo. 70% do Morro da Mangueira votou no Bolsonaro. 70% do Morro da Mangueira votou no Vítor, que disse que vai atirar na cabecinha. Você acha que as pessoas querem isso? Elas não querem. E aí a gente discute a questão do pobre de direita, né? Mas a gente faz o discurso que eles querem que a gente faça. A gente faz a discussão por cima e não dá para fazer. E é por esse motivo que eu fico muito orgulhoso e muito feliz de ter construído, junto com meus parceiros, os outros compositores do samba da Estação Primeira Mangueira, um samba que mexeu com a cabeça das pessoas, não só no carnaval, que furou a bolha do carnaval e invadiu todo o país, a militância, as pessoas nas comunidades, porque também não foi fácil vencer esse samba enredo, porque dentro da própria Mangueira havia uma resistência, porque a criminalização do pobre, ela atinge ao pobre. Porque quando você diz que Marielle Franco era bandida, quando você diz que Marielle Franco era mulher de traficante, que defende bandido, e a mídia toda, e a burguesia, ela reverbera isso, isso é plantado no coração das pessoas. Lá de quem mora na favela. Aí o cara que acorda cedo, assim como ela fazia, e defendia tanto as pessoas, o cara que acorda cedo e vai trabalhar, ele acha que tudo aquilo que é diferente daquilo que ele faz, de quem vai para a luta para tentar construir um mundo melhor, ele acha que ele não é capaz, ele acha que ele não pode. A pior coisa que pode plantar na cabeça do pobre, a pior coisa que se pode plantar na cabeça de quem mora numa comunidade, é dizer para ele, você nasceu para ser isso, você não pode ser mais do que isso. E a gente, infelizmente, ajuda a contribuir com esse discurso quando a gente não vai lá para dentro da comunidade para discutir com eles os problemas que eles estão passando, mas não é dizer para eles o que eles têm que fazer. É ouvir deles o que eles precisam. Porque é quando apaga a luz da ONG que a gente não sabe o que acontece dentro da favela. Essa é que é a grande questão. Nós vivemos uma discussão esquizofrênica dentro da classe trabalhadora, que a gente discute aqui, vamos fazer uma greve geral? Vamos fazer uma greve geral. Vamos fazer uma greve geral. Beleza. Como? Vamos organizar todas as centrais
E aí vamos para a greve sem consciência de classe. Que greve que sai sem consciência de classe? A reivindicação que a gente faz pelo nosso plano de saúde nas nossas empresas públicas, não fazemos pela saúde pública nos estados e nos municípios. A discussão que estamos fazendo nos institutos federais, que estamos fazendo com a questão, a mobilização gigantesca por consciência de classe, que as universidades e institutos federais fazem, não fazemos no ensino médio e no ensino fundamental. As escolas estão sucateadas no Rio de Janeiro. Tem um professor amigo meu que leva o ventilador dele de casa, café de casa e água para dar para os alunos. É o que ela falou, os professores hoje estão entrando em depressão. Porque ser professor no Brasil é um ato de militância. Você ganha mal, você tem péssimas condições, você reivindica, você luta e não reverbera. Não reverbera em quem está na luta, porque a gente está olhando para o nosso próprio umbigo. Essa que é a grande verdade. Então é essa a reflexão que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer esse encontro aqui e sair daqui pensando assim, de que maneira eu vou doutrinar a minha militância para salvar uma vida além da minha? Porque salvar a minha vida é uma questão de sobrevivência. Todo mundo precisa de consciência de classe para isso. Como servidor dos Correios, como músico, como compositor, como professor, como jornalista, como é que eu vou fazer para transformar esse país ao ponto de eu salvar uma outra vida que não seja minha? Porque podem ter certeza, nada vai mudar se só eu estiver bem. Todos nós aqui temos que estar bem e as pessoas lá fora também. Então a gente tem que olhar, tem que ter um pouco de alteridade na nossa militância, na nossa luta, de olhar para fora e falar assim, aquele irmão lá precisa de mim, de que maneira eu vou poder ajudá-lo? Qual é a realidade dele que não é a minha? Eu acho que é isso que falta para a gente. Muito mais da gente fazer discussão de que se o pacto social foi feito, se a correlação de forças... Pacto se faz com o povo. É com o povo que a gente tem que fazer o pacto a partir de agora. E a gente só vai fazer pacto com o povo o dia que começar a escutar o povo. E aí, como é que a gente entra? Onde entra a resistência da cultura? Nós estamos sendo fortemente atacados pelo governo municipal, fortemente atacados por todos os governos, porque criminalizam. O Bolsonaro disse que não vai assinar o diploma do Chico Buarque. Chico Buarque é uma referência para todos nós. Chico Buarque é um guerreiro, é um lutador. E quando ele faz isso, ele tenta atacar com a imagem dele, com tudo aquilo que ele representa através da imagem dele, a cultura brasileira, a representação da cultura brasileira. O samba é a cultura brasileira, o samba é resistência. O samba não é o chopp gelado, a cerveja na praia e o re, não. O samba é resistência. O samba é a luta da resistência. Então, por isso que a importância de nós valorizarmos a cultura e de quem faz cultura entender a importância do momento em que nós vivemos. O Enredo da Mangueira, História para Ninar Gente Grande, ele é uma história que é contada quando a gente é pequenininho e ela vai sendo repetida, para quando a gente chegar na fase adulta, a gente está adormecido e entubar tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo que impõe para a gente. E quando a gente conta a história do samba da Mangueira, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Quando a gente diz, Brasil, teu nome é Dandara, a tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel. Lá com o David, uma coisa, você disse uma coisa que foi o seguinte, que vocês conseguiram unificar todos os militantes de esquerda e progressistas na torcida do samba. Como é que a gente faz isso agora, trazendo para fora do samba, na torcida geral? Como é que a gente vai unificar os progressistas? É um desafio, mas eu acho que a gente precisa só ter um pouco de tranquilidade com relação a isso. A verdade fala ao coração das pessoas. Inclusive, o enredo da Estação 1ª de Mangueira esse ano é A Verdade Vos Fará Livre. Né? Que é lindo, né? E o samba muito bonito também, de dois parceiros meus. Inclusive, deixa eu citar o nome dos compositores da Estação 1ª de Mangueira. Além de mim, o Tomás Miranda, que é um militante que hoje está morando em Paris. Está lá estudando, está lutando lá também. E acompanhando tudo isso, ligado também ao nosso querido companheiro Adi Damus. Márcio Bola, ex-funcionário da CSN. E Silvio Mama, ex-funcionário dos Correios também, aposentado. Rony Oliveira, que na época era um engenheiro desempregado, que veio nessa leva aí, graças a Deus está trabalhando já. Luiz Carlos Máximo,
grande compositor também, Manu da Cuíca, são os compositores desse samba que vocês conhecem. E o Luiz Carlos Máximo e a Manu da Cuíca fizeram também um grande samba para a Estação 1ª de Mangueira esse ano, que é o Samba Vencedor. E a gente precisa ter a humildade de entender que existe alguém além da gente e que não somos os donos da verdade. Então, para isso, nós precisamos nos aproximar daqueles que sofrem mais. Porque as pessoas acham que o povo pobre é alienado. Mas viver no Brasil, numa comunidade, ser pobre, ser mulher, negra, mãe solteira, é um ato de resistência. Essas pessoas nasceram para resistir. O que lhes falta é consciência de classe. Eu tenho orgulho de ser também inimigo do governo Bolsonaro e dessa direita fascista que aí está hoje no poder. Inimigo de classe. É essa consciência que a gente precisa ter. Então, quando a gente desperta essa consciência, a gente consegue despertar uma série de outras coisas. Porque muito mais do que a união do partido A com o partido B, de não sei o quê, é a união do povo com consciência classista para lutar contra quem o reprime e quem é sustentado pelos privilégios que nós construímos. Que nós construímos. Quem construiu esse teatro aqui, a ideia maravilhosa do nosso prefeito Rodrigo Neves, show, que construiu foram trabalhadores pobres que colocaram um tijolo em cima do outro, que colocaram essas cadeiras todas aqui, e essas pessoas precisam ter o valor. Precisam entrar aqui. Elas precisam entrar aqui para poder ver esse debate. Elas precisam dizer para a gente quais são as necessidades delas. Isso acontece no município do Rio de Janeiro, acontece no município de Niterói, acontece em todo o país. No momento em que nós ouvimos mais, ao invés de vendermos verdades, a gente atinge o coração das pessoas. Foi esse o objetivo que o Samba da Estação 1ª de Mangueira trouxe e que a gente resolveu difundir por todo o Brasil. Esse ano a gente participou também do concurso da Estação 1ª de Mangueira e o nosso samba foi preterido por uma série de questões. O samba é lindo da Mangueira, porque maravilhoso. Vazou, né? Mas a gente vai lançar esse samba novamente, porque a arte ela não pode ficar parada. E o samba é um samba de resistência. E só para vocês entenderem como é que a gente construiu essa obra desse ano, e já não é mais o Samba da Mangueira, é um samba que vai tomar as proporções. E ele fala de Jesus como se Jesus voltasse nos dias de hoje. E Jesus voltando nos dias de hoje, qual seria a realidade que ele encontraria? Né? E o samba diz: um anjo bate o tambor e anuncia, Jesus renasce nas dores do povo. Preto, pobre, a cara do morro, amando Madalenas e Marias. Olhou nos olhos da ganância e desmentiu os homens de bem do Brasil. Na fé recolhe em bolsa seus valores. Perdão está na mão dos mercadores. Chorou ao ser cailanes apedrejadas, galdinos queimados nas calçadas, meninos amarrados em postes da cidade. Chorou, foi milhões de chicos nas florestas, por amarildos nas favelas, teu sangue derramado em Carajás. E a Via Crucis racista alvejou 80 vezes um artista, mas quem resiste à morte encara, ressurge para quebrar o pau de arara, transcende, transgride, transforma, a cruz já não pesa, pois é carnaval. Nas ruas, malandros, meninas, és imortal, em Pierrots e Colombinas. O verbo humano se fez, ergueu um arco-íris de tantas bandeiras, e ao longe seu coração ecoa no rufar de um surdo de primeira. Brasil, a ideia não se prende, sobrevive, mesmo sendo Cristo condenado.
A verdade nos fará um povo livre. Brasil, a ideia não se prende, sobrevive. Mesmo sendo Cristo condenado, a verdade nos fará um povo livre. Lula livre! Só para não passar em branco, gente, vocês sabem, canta comigo assim, ó. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Na luta é que a gente se encontra, Brasil. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamanhos, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Brasil chegou a hora de ouvir. Marielle presente! Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões dos Brasis que se faz um país de Leci Jamilões. São verde-rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões dos Brasis que se faz um país de Leci Jamilões. Valeu!